É muito comum as pessoas acharem que um protetor solar com FPS de 60 protege 2 vezes mais que um protetor solar de 30. E quando a gente vai olhar a questão de absorção, existe somente uma diferença de 1,66%, ou seja, a diferença é mínima. Mas então por que a maioria dos profissionais pedem que você utilize o FPS mais alto possível? Porque existe uma deficiência na aplicação do protetor solar. As pessoas não costumam aplicar a quantidade ideal. Então, acredita-se que quanto maior o FPS, né, possivelmente você vai ter uma maior proteção, porque você vai aplicar como se fosse uma maior porcentagem de absorção, mas entre um protetor solar de, por exemplo, 30 para 60 não tem muita diferença. E se fosse um protetor solar de 30, comparando com o de 90%, por exemplo, teria aí mais de 4% de diferença, 5%. Mas é só por essa questão. Alguns profissionais ainda podem alegar que o fator 30 significa que, por exemplo, você precisa de uma exposição 30 vezes maior para poder chegar ao eritema. E que um protetor solar com FPS 60 você precisa ter uma exposição, uma radiação 60 vezes maior. Mas isso não é padrão, porque até o clima, o tipo de solo, o fototipo, o horário do dia, o índice de radiação, tudo isso influencia. Resumindo, aplicando o direito da quantidade certa, 30 é o suficiente.